Muito antes de Jesus nascer em Belém, muito antes de andar pelas ruas empoeiradas da Galileia, ele já existia, mas não da forma como o mundo o conheceu. A Bíblia revela que existe uma versão de Jesus que poucos ousam imaginar. E quando essa versão foi revelada a um homem comum, o impacto foi tão profundo que ele caiu ao chão como morto. Estamos falando da visão mais assustadora, gloriosa e reveladora de toda a Escritura registrada no livro do Apocalipse. Não é apenas uma visão de esperança, é um confronto direto com a divindade de Jesus em sua forma mais pura e eterna. João, o apóstolo que caminhou com Cristo, viu com os próprios olhos o verdadeiro Jesus, aquele que antes comia com ele à beira do mar. Agora se apresentava envolto em glória incomparável, e não havia mais nenhuma aparência humana comum ali. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, João nos leva ao cenário onde tudo acontece. Ele está exilado na ilha de Pátimos, em um dia comum de adoração, quando de repente ouve uma voz poderosa atrás de si. Não era uma voz familiar. Era como o som de uma trombeta cortando o silêncio. Ele se vira e o que vê está além de toda descrição racional. E no meio dos 7 candelabros, via alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e cingido à altura do peito com uma faixa de ouro. Essa é a primeira imagem que João tenta descrever. Mas quanto mais ele descreve, mais evidente se torna que ele está diante de algo que desafia sua compreensão. Os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido e sua voz como o som de muitas águas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes e seu rosto brilhava como o sol em a todo o seu fulgor. Essas palavras estão registradas em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 ao 16. O que João está vendo não é um símbolo, é uma revelação. É Jesus em sua forma glorificada, como ele realmente é desde a eternidade. É o Cristo pré-existente, o mesmo que estava com Deus antes da criação do mundo, agora revelado em majestade e glória, sem véus, sem limites, sem humanidade oculta. João, que conheceu o toque eterno de Cristo em vida, agora é exposto à sua autoridade cósmica, à sua natureza exaltada, ao Deus que ele é. O impacto é imediato. João escreve: "Quando o vi, caí aos seus pés como morto." Isso está no versículo 17. Não era apenas admiração, era temor santo. A presença de Jesus glorificado era insuportável para qualquer ser humano sem o auxílio da graça. Jesus então toca João e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno." Essas palavras revelam não apenas quem Jesus é, mas o que ele governa. Ele é o Senhor do tempo, o princípio e o fim de todas as coisas. Aquele que morreu e venceu a morte. Aquele que detém as chaves do destino eterno da humanidade. Não há margem para dúvida. O que João viu foi a manifestação do próprio Deus. Aquele que muitos ainda insistem em ver apenas como um homem histórico, um mestre ou profeta, se apresenta aqui com todos os atributos da divindade. Essa cena não é uma ilustração simbólica ou uma metáfora profética. Ela é a apresentação oficial de Jesus, como ele verdadeiramente é. Não mais o servo sofredor, mas o Rei glorioso, a luz que brilha no meio das trevas, o sumo sacerdote que intercede e o juiz que governa. Quando João viu essa visão, ele não estava apenas testemunhando o futuro, mas sendo transportado para a realidade espiritual que sempre existiu. Aquilo que esteve oculto aos olhos humanos por séculos foi agora revelado, não para assustar, mas para despertar. E se essa é a aparência glorificada de Jesus, a pergunta que ecoa naturalmente é: por que ele não se revelou assim antes?
porque o mundo o conheceu como um simples carpinteiro e não como o Senhor dos céus. O que levou esse ser eterno a se esconder por trás da pele frágil da humanidade? A majestade que ele escondeu na terra. Aquele que João viu em glória com olhos como fogo e voz como o som de muitas águas, é o mesmo que caminhou entre os homens de maneira quase anônima. A diferença entre a visão registrada no livro do Apocalipse e o homem que viveu em Nazaré é tão profunda quanto reveladora. O contraste não está em uma mudança de identidade, mas em uma escolha deliberada. Sua majestade não foi perdida, foi escondida e foi por amor. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, abre uma cortina para esse mistério ao declarar que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 7. O termo esvaziou não indica uma perda de divindade, mas uma renúncia voluntária à manifestação visível de sua glória. Jesus continuava sendo Deus em essência, mas decidiu não agir como tal em aparência. Ele não deixou de ser o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último apenas escondeu a luz intensa de sua presença por trás da simplicidade de uma vida humana. Enquanto viveu entre os homens, Jesus jamais deixou de ser eterno. Cada passo nas estradas empoeiradas da Galileia, cada gesto de compaixão, cada lágrima derramada diante do sofrimento humano era feito por aquele mesmo Deus que criou todas as coisas com suas palavras. Como João descreveu em sua epístola, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. O Criador tornou-se criatura sem deixar de ser quem sempre foi. Durante 30 anos ele viveu em Nazaré, sem glória visível, sem exércitos celestiais à sua volta, sem auréolas, sem sinais espetaculares. Cresceu em silêncio, obediente, humilde, e mesmo depois de iniciar seu ministério público, quando começou a pregar, curar e operar sinais, ainda assim, muitos não o reconheceram. Isaías já havia profetizado isso séculos antes. Não tinha aparência nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías, capítulo 53, versículo 2. A grandiosidade de Jesus não estava em sua aparência, mas em sua essência. Ele tinha poder para dominar as multidões com uma palavra, mas escolheu se calar diante de seus acusadores. Tinha autoridade para convocar legiões de anjos, mas se deixou pregar em uma cruz. O mesmo ser glorificado que João viu no Apocalipse é aquele que, ajoelhado, lavou os pés de seus discípulos na véspera de sua morte. Não havia esquecimento da glória, havia intencionalidade em escondê-la. Essa escolha é uma das manifestações mais puras do amor divino, pois ao esconder sua majestade, Jesus pôde se aproximar dos quebrantados, tocar os impuros, sentar-se com pecadores. Se ele tivesse vindo como rei visível, cercado de fogo e resplendor, quem ousaria se achegar a ele? Mas vindo como servo, ele se tornou acessível. E mais do que isso, ele se tornou identificável. Chorou nossas dores, sentiu nossa fome, enfrentou nossa fraqueza. Ele não apenas visitou a humanidade, ele a carregou em si. Mesmo assim, sinais discretos de sua glória ainda escapavam. No Monte da Transfiguração, por exemplo, Pedro, Tiago e João o viram resplandecente como o sol, suas vestes brilhando como a luz. Ali foi permitido um vislumbre do que estava por trás do véu. Ainda assim, foi só por um momento. A regra era o oculto. A glória continuava velada até que sua missão fosse cumprida. Ao longo do seu ministério, Jesus nunca reivindicou para si honrarias humanas. Pelo contrário, dizia que viera para servir. E o maior serviço que prestou foi dar sua vida em favor de muitos. Esse Jesus que se deixou prender, açoitar e crucificar, era o mesmo que João viu com a face brilhando como o sol,
ao meio-dia. Isso torna o sacrifício ainda mais impressionante. A cruz não foi o fim de um homem, foi a humilhação voluntária de um Deus. E por que ele faria isso? Porque só descendo até nós, ele poderia nos levantar. Só assumindo a forma de servo, ele poderia nos libertar da escravidão do pecado. Só escondendo sua majestade, ele poderia nos revelar o verdadeiro amor. O esvaziamento de Jesus não foi uma perda, foi uma entrega. E ao olhar para esse gesto com olhos espirituais, começamos a compreender que a glória de Deus se manifesta de formas que o mundo não espera. Pois o maior poder de todos foi revelado em silêncio, na simplicidade de um homem que era ao mesmo tempo o rei de toda a eternidade. A oração que revelou o segredo. Pouco antes de ser traído, preso e crucificado, Jesus se retirou com os discípulos para um lugar de intimidade. E ali, no silêncio daquela noite, ergueu os olhos aos céus e fez uma oração que permanece até hoje, como um eco sagrado entre os versos mais profundos da Escritura. Em João capítulo 17, encontramos não apenas palavras de despedida, mas a revelação de um mistério que atravessa os séculos. Pela primeira vez, com clareza absoluta, Jesus revela algo que antecede toda a história humana, algo que existia antes do tempo, algo que somente Ele poderia declarar. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o filho te glorifique. É assim que começa a oração registrada nos versículos iniciais. Mas logo depois, Jesus acrescenta algo que muda tudo. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essas palavras não são simbólicas, são diretas, inequívocas. Elas carregam a afirmação de uma pré-existência eterna. Jesus declara abertamente que antes da criação do mundo já compartilhava com o Pai uma glória divina. A oração de Jesus não é apenas uma súplica, é uma afirmação de identidade. Ele não está dizendo que deseja ser glorificado como uma recompensa por seu sofrimento. Ele está pedindo para retornar aquilo que sempre foi seu por direito eterno. Ao dizer a glória que eu tinha contigo, Jesus está nos dando acesso ao seu passado eterno. Não se trata de uma glória futura que ainda será recebida, mas de uma glória antiga, anterior ao mundo, que foi temporariamente velada enquanto ele cumpria sua missão na terra. O que torna essa oração ainda mais extraordinária é o modo como ela revela a relação entre o Filho e o Pai. A linguagem de intimidade e unidade absoluta deixa claro que essa glória não era algo separado, mas compartilhado na plenitude da Trindade. Jesus não é uma criação, ele é o coeterno, o coigual, o Deus Filho, sempre presente com o Pai desde antes de todas as eras. Em Isaías, capítulo 42, versículos 8, Deus declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outra, e não darei nem o meu louvor às imagens. E ainda assim, essa glória foi dividida com Cristo. Isso significa apenas uma coisa: Jesus é o próprio Yahvé. João, que registrou essas palavras, compreendia que ali estava sendo revelada a essência da divindade de Jesus. Ele havia ouvido da própria boca do Mestre o segredo que atravessava os limites do tempo. Essa oração é um portal para a eternidade. É o Filho prestes a ser entregue aos inimigos, reafirmando com serenidade que sua origem não era terrena, que sua missão não começou em Belém, mas em um trono glorioso acima de todos os céus. Além disso, Jesus inclui outro detalhe que torna essa oração ainda mais marcante. Ele diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, ele une o conhecimento de Deus com o conhecimento de si mesmo. Conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Não existe vida eterna fora dessa revelação. A divindade de Jesus não é um apêndice da fé cristã, é o coração dela. Ele não é apenas o caminho que leva a Deus. Ele é Deus nos conduzindo a si mesmo.